Tá nessa lá. Então, por exemplo, aí um material inovador, coberturas de telhas com tela fotovoltaica, só para trazer um exemplo para vocês, tá? Hidrocerâmica, também é um outro exemplo de material inovador. Mas só ir trazendo para vocês perceberem que realmente existem outros materiais, tá? Então, mas vai ficar a cargo de vocês pesquisar e trazer para a gente e apresentar no dia 23 e no dia 6. Nossa turma, deixa eu só dar uma olhadinha aqui qual o tamanho dela. Vamos lá. Ó, nós temos inscrito aí 40 alunos, né? Mas, na verdade, tem participado da aula aí em torno de 20, mais ou menos. Então, nós vamos dividir os grupos com quem está hoje aqui, e depois quem ficar de fora, nas próximas aulas a gente agrega aí aos demais grupos. Então, pelo número de pessoas de hoje aí, nós temos aí 16 pessoas aqui na sala. Já tem algum grupo formado aí na turma? Professor, tem uma dupla. Uma dupla? Pode ser Vai. grupo também. Mas Acredito que não tem grupos em geral, não. Não. Professor, mas se quiser fazer sozinho, pode fazer sozinho, né? Cara, assim, a gente tem que, na vida prática, a gente não consegue fazer as coisas sozinho, precisa de se adaptar aí aos trabalhos, né? Ah, tudo bem. Se for à distância, está ficando meio complicado assim, de entender pessoas que talvez realmente têm interesse em fazer o trabalho ou somente captar depois ali a nota e não fazer, não ajudar. Mas tudo bem, ok. Então, vocês formem entre vocês, aí, se tiverem facilidade, que vocês começaram todo mundo esse ano aí, não se conhece pessoalmente, né? Fica mais difícil de formar o grupo, né? Também tem essa dificuldade, né? Mas vocês têm um grupo da turma aí, não tem? Professor, o senhor quer um grupo com quantas pessoas? De 4, no máximo 4 pessoas. Tá? Beleza. Então, por exemplo, vamos dizer que está participando das aulas aí em torno de 20 alunos. Então, daria 5 grupos. Então, cada grupo traz 3 assuntos. Então, aí já daria, seriam 15 materiais, né? É claro que pode coincidir, não tem problema repetir os materiais, não, porque vocês vão pesquisar e vão trazer, e pode ser que um grupo traga material semelhante ao de outro, mas vai dar um foco, certamente o foco vai ser diferente na apresentação. Aí talvez seja uma complementação, isso não é problema. Nas outras turmas a gente faz, e normalmente acontece de ter falar do mesmo assunto, mas cada um deu um foco, aí acaba que um grupo está complementando a fala do outro. Isso também fica bom, fica interessante. Não, isso não vai ser o problema. Então a gente define assim, ó, para a gente dar andamento na aula. Na próxima aula, você já me formata esse grupo e aí a gente já separa quem vai falar no dia 23 e quem vai falar no dia 30, os grupos, né? Por exemplo, a gente divide em 2, para não ficar muito extensa a nossa aula. Tá Professor, certo? Sim. Eu entrei agora, o senhor já explicou aí sobre esse trabalho aí? Eu já expliquei, mas vamos falar de novo rapidamente aqui. Tá bom. Necessariamente tem que estar em grupo mesmo? Pode ser individual, não? O individual não vai conseguir apresentar. Se todo mundo fizer individual, aí são 40 apresentações. Não tem como eu fazer isso. Tem que ser em grupo. Né? Tá bom. Senão fica bem difícil para mim. E aí não tem... vai ficar alguém sem apresentar.
Então, na apresentação, todos vão ter que falar, né? Então, essa questão de um fazer uma parte, outro fazer outra, é viável, mas troca informação entre um e o outro aí e apresenta. Então, o que que é o trabalho? Aí, repetindo aí, para a gente começar nossa aula. O assunto é materiais inovadores na construção civil, tá? Então, tem que apresentar 3 materiais que são considerados como materiais inovadores. Ninguém vai falar de bloco cerâmico, ninguém vai falar de tinta PVA, ninguém vai falar de madeira, a não ser que seja alguma madeira especial, né? Vamos falar de materiais que realmente são inovadores, tá? E aí, no trabalho, tem que trazer aí as características desse material, quais são os dados técnicos, né, dimensões, as propriedades físicas, né, comportamento desse material, como que se aplica esse material, para onde que é, e trazer exemplo real desse material. Obviamente, o exemplo real vai ser um exemplo trazido aí da internet, né? Não tem problema ser desta maneira, tá? Na próxima aula, vocês me apresentem quem são os grupos para a gente já dividir as datas. Quem vai ficar no dia 23, quem vai ficar no dia 30. Ok? Certo? Vamos dar sequência, então. Na aula passada, a gente estava falando de aglomerantes, né? Então, eu vou, no início agora, dar uma repassada, e pode ser que seja um pouco mais rápido, porque a gente já falou, e ao final, aí quando entrar na parte que a gente não falou, a gente vai mais devagar. E nós vamos dividir esse assunto em 2 aulas, né, de aglomerantes. Vamos falar em geral, e depois, a hora que entrar na parte de cimento, que é um aglomerante, nós vamos falar na próxima aula, tá? Para separar, ter distinção, dar um destaque especial para o cimento, porque no próximo semestre a gente vai falar um pouco sobre, vamos falar um pouco não, nós vamos falar sobre argamassas e vamos falar sobre concreto, e aí está todo envolvido o cimento. Então, a parte de apresentação do cimento para vocês vai ser importante. Tudo é importante, mas do cimento a gente vai continuar falando no próximo semestre. Então, aglomerante, como nós falamos lá, existe a terminologia lá dentro da norma 11.172, ela fala que é um material pulverulento que, adicionando a água, ele tem a característica de fazer aglutinação. Então, ou seja, o aglomerante é que vai ligar os outros elementos para que a gente possa gerar nossas argamassas, nossos concretos, tá? Então, basicamente, isso é o aglomerante. As características que ele precisa, que ele traz, né? A adesividade, que é a capacidade dele fazer essa colagem entre os demais materiais, por exemplo, entre a brita e entre a areia, né? Os agregados que a gente estudou na primeira parte do curso. Como é que eu faço para ligá-los? Então, é um aglomerante que vai fazer essa ligação. Então, a adesividade, a trabalhabilidade, é um outro item importante, porque eu preciso, a trabalhabilidade envolve desde a sua fabricação, né, da argamassa, até a aplicação e acabamento, né? Então, nesse período todo, eu tenho que ter trabalhabilidade. Eu não posso ter trabalhabilidade só na mistura, eu tenho que ter durante todo o período de aplicação, de fabricação e aplicação desse produto, né? Ele tem que ser trabalhável. Resistências mecânicas, obviamente, porque depois de endurecido, ele tem que ter resistência aí ao longo da vida. Durabilidade, economia, existem diversos tipos de aglomerante e uns mais econômicos, outros mais caros, e pode vir algum outro aí, mas o fator econômico, para nós, na construção civil, ele é sempre muito importante, né? Se a gente tiver um produto que é especialmente, seja, tem uma excelente qualidade, mas não viabilizar economicamente, a gente acaba que não usa, né? Então, terminologia, aí, de novo, na 11.172, aglomerante cuja pasta apresenta aglomerantes hidráulicos, tá?
gente vai dividir, num primeiro momento, em dois, hidráulicos e aéreos. Então, os aglomerantes hidráulicos é o aglomerante cuja pasta apresenta a propriedade de endurecer apenas com a reação química da água. Então, esse vai ser um tipo de aglomerante, aí já trazendo um exemplo para vocês, o cimento. O cimento reage, os grãos de cimento reagem por hidratação. Então, quando ele é hidratado, ele vai reagir quimicamente e a água é que dispara essa reação química nele, né? Então, esses aglomerantes são os aglomerantes hidráulicos. Então, a água da mistura, ele serve para promover as reações químicas e serve para ter trabalhabilidade também, mas tem uma função de fazer a hidratação do grão e, com isso, fazer com que ele ganhe resistência, né? As reações químicas vai ser através da hidratação. E aí, os aglomerantes aéreos, apesar da gente utilizar a água para fazer a mistura, a reação química que vai gerar o endurecimento desse aglomerante não é através da água. A água vai evaporar, mas vai ser o CO2 da atmosfera que vai reagir quimicamente nesse aglomerante e que vai promover a resistência mecânica dele. Então, basicamente, a gente, dentro de uma obra de edificações, a gente tem esses dois aglomerantes. Tem outros tipos também, a gente vai falar daqui a pouco também, mas basicamente, num prédio, nas nossas obras de edificação, a gente tem o aglomerante hidráulico e o aglomerante aéreo, tá? O cimento é um aglomerante hidráulico porque a reação química, né, o que hidrata o grão lá do cimento, é a água, e nessa reação ele gera aí os silicatos e os aluminatos, né, que característica especial do cimento. A gente vai falar um pouquinho na parte de cimento, quando a gente entrar, a gente vai falar o que tem dentro do cimento, né? O cimento natural é um aglomerante hidráulico, natural porque vem realmente da natureza, então você tem rochas que, quando ela é finamente moída, né, ela tem uma propriedade cimentícia, né, foram os primeiros cimentos se originaram desse cimento natural. E a gente tem a cal, que é também um aglomerante principal, é o óxido de cálcio, e em presença natural com óxido de magnésio, né? Você tem ela só com óxido de cálcio, e você tem a cal com óxido de cálcio e magnésio juntos. Então, eles, quando eles se hidratam, eles ganham resistência. Aí depois a gente vai ver que a gente tem também cal, que é cal aérea, né? Que vai ganhar resistência pela atmosfera, mas tem a cal hidráulica e tem cales aéreas também, tá? A cal virgem, né, que no jargão da obra aí é que vocês vão mais ouvir falar. Apesar da gente já não estar usando muito mais cal nas nossas obras, já usou muito no passado, hoje muito menos, mas elas ainda são utilizadas na indústria para produzir as argamassas industrializadas, né? E não é que ela deixou de ser usada, ela deixou de ser usada na obra e hoje ela é utilizada em outros lugares. Então, a cal virgem é a cal resultante do processo da calcinação. Calcinação é um processo onde gera calor, né? Você vai num alto forno e o forno queima a cal original, da qual constituinte principal dela também é o óxido de cálcio, ou, né, sempre associado com um outro mineral. Você pode ter o óxido de cálcio puro ou o óxido de cálcio associado com o óxido de magnésio. Então, com essa hidratação, ela ganha resistência, né? Então, a gente vai ter um material ligante, né? Ligante ou aglomerante, que é o mesmo. A cal extinta. A cal extinta é a cal resultante da exposição da cal virgem. Então, a gente pega a cal virgem ao ar ou à água.
Então, a cal extinta já é um processo da cal virgem. Então, você pega a cal virgem, hidrata a cal virgem, vai transformar ela em outro produto. Esse outro produto, né, a cal virgem misturada com água, vai dar origem à cal extinta. A cal... Professor, licença. Sim. Pode criar grupo com 5 pessoas? Só porque tem um pessoal chamando aqui, aí a gente às vezes acaba criando com 4, deixando um colega de fora. Desculpa te incomodar, atrapalhar na aula, mas pode criar com 5 pessoas? Pode. Ok, obrigado. Então, pessoal, vamos separar aí. A cal virgem é um produto, é uma pedra, a gente vai mostrar ela daqui para frente, para vocês verem, e quando ela, na presença da água, ela vai gerar a cal extinta, vai transformar aquela cal em no pó. Esse pó é que vai ser o nosso aglomerante, né? E tem a cal hidratada, que é a cal extinta, né? E aí você adiciona água nela, aí você torna essa cal na cal hidratada. Então, é a cal sob forma de pó seco, né? Aí você hidrata essa cal e você produz argamassas a partir dessa cal que a gente chama de cal hidratada. Aí você tem a cal hidráulica, né? A cal sob forma de pó seca, obtida lá pela calcinação. Então, a calcinação é uma queima a uma temperatura, na temperatura de fusão lá dos aluminatos, né? Dos minerais, e ela vai formar também um pó que vai dar origem a uma cal que vai reagir com o CO2, não com a água, tá? Então, a gente tem mais de um tipo de cal. Então, dividindo aí os nossos ligantes, né? Ou aglomerantes. Vocês vão pegar literaturas que chama de aglomerantes, que é o mais comum, mas também vocês vão encontrar na literatura o nome ligante, que é a mesma coisa, tá? Então, a gente tem o ligante ou aglomerante chamados os hidrófilos e os hidrófobos, né? Os hidrófobos é de origem asfálticas, né? São aglomerantes que a gente utiliza lá na impermeabilização ou na produção de asfaltos, tá? E os hidrófilos, né? Aí que são, por exemplo, os cimentos e as cales, eles podem ser aéreos ou hidráulicos. Essa divisão aérea e hidráulica é o que nós já havíamos falado anteriormente. Aí nós estamos trazendo agora nesse slide aí a novidade do alcatrão, né, do asfalto, que também é um aglomerante, mas que a mistura dele, por exemplo, né, na modificação da temperatura, ele se torna fluido e quando ele esfria, ele endurece e ganha resistência. Mas se você introduzir o calor nele novamente, ele vai de novo amolecer. Uma coisa importante aí também que a gente falar lá nos aglomerantes hidráulicos e aéreos é que os aglomerantes hidráulicos, como eles são a reação química e ganho de resistência é através da água, uma vez que ele já está endurecido e você aplica água em cima dele, ele não desmancha, né? Por exemplo, fazer uma argamassa de reboco. Então, é um aglomerante hidráulico e a hora que ele tiver endurecido e ganhou resistência, pode chover em cima ali que não vai estragar. Os aéreos não são assim. Os aéreos, como ele reage com o CO2, a água evapora, né? Mas é o CO2 da atmosfera que faz ele ganhar resistência. Quando depois de endurecido ele entra em contato com a água, aí ele amolece novamente, né? O caso do gesso, por exemplo. Então, o gesso é um aglomerante que você faz a argamassa dele, mas se depois de endurecido ele entrar em contato com a umidade ou com água, ele vai solubilizar, né? Vai se desmanchar e aí ele perde totalmente as suas propriedades. É diferente do argamassa à base de cimento, que não vai perder as propriedades dela porque entrou em contato com a água. Então, a cal é um aglomerante aéreo ou hidráulico, dependendo do tipo de cal, né? Aéreo,
as reações químicas é através da atmosfera, do CO2, hidráulico. É pela hidratação da água, que gera a reação química. Em seu processo de reação, os seus componentes da cal se transformam em um material tão rígido quanto a rocha original, ou seja, é como se eles voltassem na origem, né? Então, a cal, ela vem lá do calcário, da natureza, né? E depois que ele é desmanchado, vira o pozinho, vira argamassa, e aí ele volta a ganhar rigidez, porque novamente ele ganha as propriedades lá do material mineral, né? Então é o que a gente vai mostrar lá no ciclo da cal para vocês. Pode-se considerar um produto manufaturado dos mais antigos aí, né? Existem, de lá das muralhas da China, já havia aplicação de cal na ligação dos blocos lá. Então é um produto milenar, na verdade, né? Então é muito mais antigo que o próprio cimento, né? O cimento também, lá da época de Cristo, já tinha cimentos, mas a cal é bem mais antiga que isso. Pela diversidade de aplicação, a cal, ela não só é aplicada nas argamassas, tem várias aplicações da cal. Então, acaba que é um dos produtos mais aplicados no mundo inteiro, tá? Então, tem muita aplicação. Por isso que a gente traz ele como material para apresentar para vocês. Então, ele não é só aplicável nas argamassas, né? A gente usa a cal até mesmo para fazer reforço de solo, né? Quando a gente quer reforçar o solo, às vezes a gente aplica a cal para ganhar resistência. A sua aplicação, ela vai na indústria, na construção civil bastante, na indústria agropecuária também é utilizada, e na indústria de celulose e papel também é utilizada a cal. Então, como eu falei com vocês, a calcinação é o produto lá da queima do calcário, que a gente tira lá da natureza, queima, faz essa calcinação e ela vai gerar a cal, né? Então, basicamente, a gente tem lá os minerais constituintes da cal, né? A gente tem a calcita, que é o CaCO3, Ca é o cálcio, o C, o carbono e o oxigênio, né? CaCO3, e a dolomita, que é o CaCO3 com mais magnésio, tem magnésio na sua composição. Então, a gente vai ter cális, né? Cálcicas, cális dolomíticas e cális magnesianas. Como é que vai classificar cada uma? Vai depender do teor de magnésio, basicamente, são classificadas. A gente faz um ensaio e vê a propriedade dos minerais e aí faz uma classificação dessas cális. Então, aqui é onde é calcinada as cális, né? Você tem desde fornos mais simples até fornos mais sofisticados, né? Para produzir essas cális. Então, em função disso, a gente até tem materiais de qualidade bem diversos no mercado. Nem toda cal que a gente compra, ela tem qualidade adequada. Às vezes, dependendo de como ela foi queimada, o produto não é adequado para a gente aplicar. Então, existem ensaios que demonstram para nós qual que é a qualidade da cal. A gente vai falar um pouquinho das propriedades em ensaios para vocês. Então, basicamente, né, lá o calcário, que é o CaCO3, a gente traz isso da natureza, imprime calor nele, né, fogo mesmo lá no alto forno, e com isso, uma molécula de CO2, né, do CO3, o CO2 vai para a atmosfera, e aí vai ficar somente, originalmente na natureza, CaCO3, vai no forno, aplica calor nele, queima, né? Então, a parcela do CO2 vai para a atmosfera, né? O que sobra? Sobra uma parcela de cálcio e oxigênio, que é a cal. Essa cal aqui é a cal virgem, né? É um produto da calcinação lá do calcário.
Então, quando a gente fala que lá a argamassa, a base de cal, ela é um produto endurecido, tão resistente quanto o encontrado na natureza, é representado nesse ciclo da cal aqui que a gente está apresentando para vocês. Então, a gente tem o CaCO3 lá na natureza. Desse CaCO3, ele é levado na calcinação num forno. A gente perde na molécula do CO3, vai sair o CO2, né? Vai sobrar só o cálcio e o oxigênio, que é a cal. Então, desse produto aqui, passa pelo forno, sobra a cal, que é a nossa cal virgem. Essa cal virgem hidratada, ela vai gerar um produto, né, que é o cal, ó, mais H2O, né, que era um O só, passa a ser 2. Então, ela é o que a gente chama de cal hidratada. Essa cal hidratada é o que a gente usa lá na nossa argamassa. E lá na nossa argamassa, a água ela vai evaporar, né, o H2O ela vai evaporar, vai restar somente o CaCO3, né? E vai incorporar o CO2 da atmosfera e vai ganhar resistência. Então, o ciclo por isso que nas literaturas traz que a resistência do nosso produto final lá na nossa argamassa, depois de endurecida, né? Quando as reações químicas com CO2, ela tem resistência igual ao material mineral. E é por conta disso. Ela nasce CaCO3 e quando endurece na parede também é CaCO3. Então, a espécie química aí, ó, né? O calcário, que é o material natural. Eu tenho 56% de cal e 44% de CO2 lá no calcário, que é o CaCO3. Na nossa cal virgem, aqui é o produto natural. Isso aqui é extraído da natureza, é o calcário. Certo? Tem várias aplicações, inclusive na fabricação de cimento é calcário mais argila, vai virar o cimento que a gente usa. O calcário, 56% de cal e 44% de CO2. A cal virgem, né? O CO2 vai para a atmosfera, então eu tenho 100% de cal. A cal virgem tem essa cara de um mineral em pedra bem branquinha, que ela fica pronta para se hidratar, né? Com a água ela vai gerar uma reação química e ela vai se extinguir e virar um pó. Quando eu hidrato ela, então, ela passa a ter 75% de cal, 24% de água. Então, na verdade, o aglomerante, que é objeto do nosso estudo, é a cal hidratada. Essa cal hidratada aqui é que a gente usa para fazer as nossas argamassas. Pela exposição do ar úmido ou através de hidratadores, né, hidratadores mecânicos, ocorre a transformação lá da cal virgem em cal hidratada, ou que a gente chama de extinção da cal. A hidratação da cal virgem é uma reação fortemente isotérmica. Que significa isso? Significa que ela gera muito calor. Por exemplo, 1 kg de cal virgem, ela pode elevar a temperatura de 2,3 litros de água, de 12 graus Celsius até 100 graus Celsius. Então, 1 kg de cal, se você botar 2 litros de água nela, é 1 kg de cal virgem. Se botar 2,3 litros de água nela, a temperatura vai gerar uma reação química que a gente chama de reação exotérmica, que vai gerar um calor de 100 graus Celsius. Então, antigamente, era assim que a gente fazia argamassa na obra. A gente pegava a cal virgem, botava nos caixotes, enchia d'água, deixava lá 24 horas. No dia seguinte, a gente tinha aquela cal extinta, ela virava um pó, é aquele pozinho que a gente fazia as nossas argamassas.
Hoje a gente já não faz assim mais, graças a Deus, que era muito trabalhoso. Hoje a gente compra as argamassas prontas, mas lá na argamassa da indústria ela continua usando a cal. A cal hidratada é a mais conhecida e estudada pela propriedade aglomerante, né? Então é essa cal hidratada que é a nossa aglomerante, né? O processo de fabricação da cal hidratada consiste na calcinação de matérias-primas, ou seja, queima da rocha. Então, é a cal virgem. E aí a gente bota água nela, ela vai gerar essa cal hidratada. A cal hidratada endurece em contato com o ar. Então, na verdade, a reação química não é com a água é só para o amassamento e para dar trabalhabilidade. Ela reage com a atmosfera. Então, o ganho de resistência dela ao longo do tempo é porque reagiu com o CO2 da atmosfera. Então, a cal hidratada, ensaios químicos, né? Quando a gente vai para o laboratório, no nosso laboratório lá, a gente não consegue fazer esses ensaios, ensaios químicos, né? Lá a gente faz ensaios físicos. Mas nos ensaios químicos, né? Então, você pega a cal e vai para uma queima e libera CO2 na queima, né? Então, vai medir qual é a quantidade de CO2 que é lançada. Então, é liberado na queima da rocha, né? Da cal virgem, o CO2 é liberado, e aí essa medida do CO2 é que a gente vai classificar a cal. Óxidos não hidratados. Então, quando a cal é queimada, né, e a gente tenta hidratar, a qualidade dela tem a ver com a totalidade da hidratação dos grãos, né? Então, este ensaio, né, de óxidos não hidratados, ele avalia a quantidade de cal virgem que não hidratou com a água. Então, tem a ver com a qualidade dela. Quanto maior essa quantidade, menor a fração de cal hidratada. Efetivamente, produto final, quanto menor cal hidratada, menor o poder de colar. Então, o ideal, a cal de qualidade, é que todos os óxidos que presentes na cal sejam hidratados e tudo aquilo vira material ligante. Se alguma coisa não hidratar, você não vai ter boa ligação na sua argamassa. Ainda de ensaios químicos, a gente pede lá no ensaio químico, quais são os óxidos totais da minha cal. Então, quanto maior for a fração de impurezas presentes na amostras, menor será a fração de óxidos totais. Então, neste ensaio de óxidos totais, a gente vê o grau de pureza da cal, né? Então, quanto mais impureza, menor vai ser a qualidade da nossa cal. A cal hidratada. A gente tem cal chamada no mercado CH1, CH2 e CH3. A CH1 é de melhor qualidade. A CH3 é a de qualidade inferior. Cada uma delas tem uma aplicação, tá? Mas todas elas a gente pode utilizar. Todos os tipos têm que ser submetidos ao mesmo ensaio, o ensaio é igual para todo mundo, e a classificação de CH1 para o CH3 vai estar no grau de pureza, né? Então, o CH1 ela é a mais pura, o CH3 é a menos pura. Professor, licença. Sim. Quando o senhor fala em diferença de qualidade, o senhor fala, assim, de forma prática, seria o quê? Porque a cal, ela para ter boa ligação, ser um bom ligante, né? Um bom aglomerante, ela tem que ter um grau de pureza maior dentro dela. Mas, como é um material mineral, né, você não só tem o CaO, né, você não só tem o cálcio e o oxigênio, né, os óxidos. Você tem outros materiais que pode estar vindo junto. Então, por exemplo, o magnésio pode vir junto, óxido de ferro. Então, quanto mais impurezas vir na cal, a capacidade de trabalhar e de ligar,
né, de circulante, ela é prejudicada. Então, e ela é fácil de extrair da natureza e vários fabricantes de fundo de quintal conseguem produzir a cal que a gente quer para fazer argamassa. Mas se a queima lá não for adequada, a gente não consegue uma cal. Quando você compra, você não sabe se ela é boa ou se ela é ruim. Então, você tem que pedir para ensaiar para poder ver esse grau de pureza. Senão, você vai produzir uma argamassa e ela vai ter pouca resistência, por exemplo, né? Ou, por exemplo, para argamassa, a gente precisa de usar a CH1. Se eu for fazer um reforço de solo, por exemplo, eu não preciso de usar a CH1, eu posso fazer com a CH3. Então, essa diferença de grau de pureza da cal é que vai definir qual que é a sua utilização. Então, e às vezes no mercado aí você manda ensaiar 10 fabricantes, né, que não são certificados, por exemplo, né, não faz parte de um grupo associado, às vezes um só tem qualidade. Então, basicamente é isso, é porque você compra a cal e você não sabe se ela tem a qualidade, você precisa de mandar para um laboratório ver o grau de pureza dela para você produzir sua argamassa. Senão, ao longo da vida, você consegue até fazer sua argamassa. Mas aí, daí a 2 anos, ela começa a deteriorar e você não sabe por quê. Tá? Aí vai estar na qualidade do grau de pureza da argamassa que você utilizou da sua cal que você utilizou para produzir a sua argamassa. Não sei se eu consegui te explicar. Respondi ou não? Perfeito, perfeito, entendido. Então, lá no... Professor, Sim. mais uma dúvida aí. Eu poderia pegar uma argamassa pronta e misturar o cal nela para deixá-la mais resistente ou não? Não, é o contrário. A cal, a argamassa... Se você comprar uma argamassa pronta, as dosagens ali já estão perfeitas, tá? Se você utilizar a cal, você vai ter uma argamassa mais flexível, menos resistente. Se você misturar mais cimento, você tem mais resistência e menos flexibilidade. Então, qual tipo de argamassa que você quer? Não, eu preciso de uma argamassa mais rígida. Por exemplo, uma argamassa para grout de alvenaria estrutural. Então, eu preciso de uma argamassa mais forte. Então, ela é mais rica em cimento e não usa cal. Aí eu preciso de uma argamassa para fachada. A fachada de uma empena alta de um prédio, onde o prédio movimenta muito. Eu preciso de uma argamassa mais flexível. Aí eu tenho que usar um produto, o cimento aí, se for muito rica em cimento, a argamassa vai ser muito rígida e no movimento do prédio ela vai trincar toda. Aí a cal vai te ajudar. Bacana. Certo? A proporção de cal dá mais flexibilidade, mais proporção de cimento, mais resistência. Cimento, resistência, cal, flexibilidade. Tá? Então, o ideal é dosar os dois para poder ter uma argamassa de boa qualidade. Mas hoje a gente compra as argamassas já muito bem dosadas da indústria, até com muito mais qualidade que a gente consegue fazer na própria obra, tá? Então, aí você já não mistura mais nada. Você já pega essa argamassa e já vai aplicar. É só adicionar, às vezes, somente água, né? Então, Tranquilo. Obrigado aí pela explicação. voltando aí na cal, então, assim, os anídrios carbônicos, então, quando a gente manda ensaiar, ela tem que ter menor do que 5% na CA1. Aí, no outro extremo, vai ter 13%, uma cal inferior, né? Óxidos de cálcio e magnésio não hidratados, ou seja, quando você no ensaio mistura água e parte não hidrata, né? Eu tenho para ser um CH1, ela tem que ter menos de 10% não hidratado e para ser um CH3 menor ou igual a 15%. Professor, Sim. fazer uma pergunta aqui a termo de curiosidade. Que o pessoal falou que deixou muito, hoje, parou muito de usar a cal hidratada nas misturas de concreto por conta da corrosão no ferro. Isso é verídico?
Na verdade, a gente nunca misturou cal no concreto. Isso não né? existe. Porque tem os pedreiros ninja, né? Fala que dá mais liga, entra melhor na viga, isso, aquilo. Falei, gente, não tô sabendo disso, não. Porque um dia desse, um pedreiro chegou lá e falou, eu tava utilizando Vedalite. Ele falou, moço, compra um saco de cal que é melhor. Aí veio outro e me falou essa proeza. Eu falei, rapaz, para mim concreto é água. No máximo que a gente coloca é o Vedalite mesmo, né? Mas... Pois às vezes ele confundiu, ele viu na argamassa a gente usa cal, no concreto não. sim, na argamassa. No caso seria para um reboco, algo do tipo. Isso, para argamassas de revestimento, né? Certo. Lá na fabricação do concreto, do cimento, né, existe um pequeno percentual de cal que é utilizado, mas é lá na fabricação, mas é bem pouco para controlar o calor de hidratação do cimento. Mas e esse revestimento, no caso o cal no revestimento, ele implica somente em liga ou na dureza também do final da argamassa? Ela endurece também, né? Só que aí comparando com o cimento, quando você faz uma argamassa muito rica em cimento, o seu revestimento fica mais rígido, mais duro, menos flexível. Quando você usa mais cal, né, que você pode misturar os dois, cimento e cal, você pode ter os dois, ou só um ou só outro. A cal dá mais flexibilidade, um revestimento mais flexível. Então, por exemplo, você vai fazer um reboco de uma parede muito grande, onde tem muita movimentação, você precisa de flexibilidade. Se você fizer uma fachada de um prédio muito alto, com argamassa muito rígida, né, com o movimento do prédio, ela trinca todo. Né? Então, resistência não é sinônimo de qualidade. Tá? Para o concreto, 100%. Nas argamassas, nem tanto. Então, no caso, igual assim, nós construímos uma casa agora recentemente, apareceram várias trincas, né, na parede. Então, deve ter sido por conta disso. Mas só que acaba ficando no meio termo. Essa casa, ela é de EPS. Então, ela não tem pilar, ela não tem coluna, ela não tem cinta, ela mesma já forma isso, né? E acaba que é um material muito flexível, trabalha bastante justamente por não ter um pilar específico, uma cinta específica, ela forma micropilares, né? Porém, a argamassa tem que ter, a medida da argamassa, ela é bem mais forte. Acaba que hoje mesmo a gente foi, assim, nos dias de hoje, quando a gente foi testar a parede e foi fincar um prego, o prego amassou e não entrou na parede. Porém, teve esse problema. Apareceram várias trincas na parede, a gente teve que sair corrigindo tudo com as massas acrílicas, né? Vamos imaginar, então, a massa acrílica é uma massa flexível, né? Vamos imaginar lá. Então, uma parede de EPS, para quem não sabe, o apelido dele é o isopor, né? Mas não é isopor, não, é EPS. Que é mais? Ele é um material que tem uma certa mobilidade, uma certa flexibilidade, né? Se você aplica em cima dele um material rígido, ele não vai deixar de trabalhar. A hora que ele trabalhar, e trabalha diferente do revestimento, o revestimento não aguenta, trinca todo. Então, para ele, teria que ser um revestimento mais flexível, para dar menos trinca, né? Certo? Professor? Sim. Aproveitando o colega aí, o que acontece muito nas obras na parte de trincar na parte da janela? Tanto faz embaixo como em cima, que eu conheço vários arquitetos, engenheiros, um fala uma coisa, outro fala outra. O que leva a trincação na janela? É a massa, o concreto ou a ferragem? Vou tentar mostrar aqui agora. Não é objeto. Espera aí. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Vou fazer um desenho aqui, mas não vai ficar perfeito porque eu estou fazendo com o mouse. Então, vamos fazer uma abertura aqui, que é a minha janela, tá?
Tá longe, tá perfeito isso. Você tá falando a trinca que dá aqui assim, não é isso? É isso que você tá falando? Exatamente, essa trinca aí. Então, vamos lá. Rapidamente aqui para responder rápido para vocês, ó, em cima da janela eu preciso de colocar uma verga. Isso aqui é comum da gente ver e todo mundo coloca a verga. Poucas pessoas não colocam a verga. Mas o mesmo efeito que essa verga tem em cima, eu tenho que ter embaixo aqui a contraverga. A falta da contraverga faz com que essa fissura, que a gente chama de fissura de bigode, aconteça. Então, eu vou apagar aqui o desenho. É que se eu conseguir mudar de cor, eu não vou, deixa eu ver se eu consigo mudar de cor da caneta, consigo. Então, o que acontece na minha alvenaria aqui, ó? Eu tenho uma alvenaria, vai estar uma parte aqui em cima, né, ó? Uhum. Aqui é o meu vazio, né, que é a janela, o X é o vazio da janela, mas eu tenho a alvenaria aqui. Desculpa o desenho, viu, gente? E a alvenaria embaixo aqui. Então, existe uma tensão, um diagrama de tensão, aí vocês vão aprender a fazer, quando vocês forem fazer cálculo estrutural, aí vocês vão aprender a fazer diagramas. Então, aqui existe um alívio de pressão nesse buraco, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho um bloco fazendo força para baixo aqui, ó. Todos esses blocos fazendo força para baixo, que é o peso dele faz a força, né? Uhum. Pelo próprio peso. E nesse ponto aqui, ó, eu tenho um alívio de tensão porque eu tenho um buraco. Então, gera uma tensão no ponto onde converge aqui no 90 graus. Por isso que a trinca ela é em 45. Exatamente. Então, essa contraverga, ela pode ser pré-moldada, pode ser uma bloco canaleta preenchida, ela evitaria essa trinca. A trinca dá porque não existe a contraverga. Tá certo? Entendi. Eu fiz, o professor, aqui numa casa recente para evitar isso daí, nós usamos os band-aids, né? De malha pop de 10x10. Aqui nesse cantinho? Exatamente. Isso. Aí funcionou. Só no cantinho aqui? Só nos cantos. Aí ele tem 50x50. E ele é colocado na transversal. Ele não é retinho, não. Ele é colocado na transversal. Ficar nesse sentido, assim? Exatamente. Porque a tensão está aqui, né? Nesse ponto. E ela vai romper assim, se não tiver o band-aid. Mas ele tem 1 metro por quanto? Ele, né, tem 50 centímetros por 50 centímetros. E é na malha pop de 10x10 de 4.2. Malha pop, pessoal, para quem não sabe, é uma malha, o aço, né? 4.2 é a bitolinha dele, é a grossura do aço. Não é isso? Isso. Malha pop porque ela é quadradinha e ela é eletrosoldada. Tá certo? Certo. Professor, a última pergunta aqui, só porque a gente está nessa parte bem, deixa eu explicar melhor. Existe um sistema da pessoa estar fazendo uma obra e ter a data certa de rebocar ela para... tipo, você levantou a obra, está lá chapiscada. Existe um tempo certo de fazer o reboco? Porque um fala uma coisa, outro fala outra. Entendeu? Tem. O chapisco, o cimento ele ganha resistência com o tempo. Você hidrata ele, hoje, na hora que você mexeu ele a resistência é 0, amanhã ele tem uma resistência, daí a 2 dias tem outra, vai aumentando, até 28 dias o cimento ainda tem reações químicas, vai ganhando resistência. 28 dias. Depois de 28 dias, continua ganhando resistência, mas é muito pouquinho. Então, do chapisco para o reboco, pelo menos 3 dias. Certo? E do reboco para a pintura, pelo menos 7 dias. Entendi. Porque por conta das reações químicas
e da movimentação de hidratação do cimento, né? Então, Mas não tem esse problema, um exemplo, não tem esse problema da obra começou hoje, só pode fazer um reboco depois de 2 meses e meio. Isso não conta não, né? isso não existe. Não existe. Não, porque Você pode concluir a alvenaria hoje e chapiscar amanhã. e rebocar já com 7 dias. Aí chapiscou, espera 3 dias, pode rebocar. É porque a gente conversa, eu mexo na construção civil, então tem várias pessoas que falam uma coisa, outro fala outra. Eu tive conversando com o engenheiro a semana passada, e aí ele toca no assunto, eu fui tocar nesse assunto, perguntar essas coisas. Ele falou que tem que ser depois de 3 meses, 2 meses e pouco, depois que levanta a casa, né? Depois que a estrutura está levantada. Aí eu falei assim, se for nesse caso, a gente não termina a obra nunca, né? No prazo de 3 meses ali. No meu entendimento, né? Talvez o que ele queira falar é que precisa de ter acomodações do terreno. Por exemplo, você fez alvenaria, vai lá, vamos falar só da casa. No edifício não é do jeito que eu vou falar aqui agora, tá? Quando a gente vai fazer uma casa grande, você vai lá, faz as fundações, o baldrame, levanta a alvenaria, bota a laje, vamos dizer que tem 2 andares, faz mais um andar, bota a laje e bota o telhado. Tá? Essa mais ou menos é a sequência, não é isso? Isso. Então, quando você chegou lá e botou o telhado, vamos dizer que você está com quase todo o peso da obra, certo? E aí pode ser que ele esteja falando que está esperando acomodar o terreno para que você logo em seguida não venha dar o reboco e o terreno se acomode e aí começa a trincar a casa. Pode ser isso que ele está querendo dizer. Ah, entendi. Mas se você fizer uma fundação adequada, não tem por que você fazer isso. E nos prédios multipavimento, existem algumas regras, sim, mas não é exatamente que não pode fazer. Eu faço a minha alvenaria, aí eu tenho o que a gente chama de aperto, né? Empunhar a alvenaria, eu não posso, o prédio vai subindo e eu sair empunhando tudo, porque senão eu vou estourando as alvenarias por conta do peso. Então eu tenho que esperar realmente o prédio subir um pouco e vir empunhando as alvenarias de cima para baixo, para que as paredes não estourem, não fissure toda. Aí é outra história, tá? Não, então tá, obrigado. Então tá, beleza. Obrigado, hein, professor? Tá, na tecnologia de construção nós vamos falar um pouco sobre isso. Tá ótimo. Então, voltando aqui, com relação às purezas e impurezas, né? Então, ou seja, depois que você hidrata a cal, vai ter resíduos não hidratados. Esse resíduo hidratado tem um limite. Para CA1, para cal, que é o CH1 menor de 10%, que é o resíduo de cal e magnésio, e em torno de 15% é a CH3. Aí fica a tabela aí de referência para vocês aí. Então, aqui, ó, só para vocês terem ideia, aqui, ó, o Inmetro é o órgão que valida a questão de pesos e medidas, né? Ele é que credencia vários laboratórios. Então, houve um ensaio de 5 marcas com selos ABPC, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Cal. Foram analisados todas que eram certificadas da BBC, todas elas foram aprovadas, tá? E outras 20 marcas que não eram certificadas, 10 delas nem eram cal. Tinha nome de cal e não era cal. Tem expressão cal no nome, por exemplo, Caltrim, cal não sei o que lá, Metrical, Terracal, e vende como se fosse uma cal para fazer argamassa e nem cal tinha no produto, tá? Então, o selo, né, da associação, quando a gente vai comprar cal, ela é importante, tá? Aí é mais curiosidade para vocês. A cal hidratada nas argamassas. Então, como é que é o comportamento dela lá na argamassa? No estado fresco, quando a gente fala no estado fresco, é que ela ainda não ganhou resistência, tá? Não tem dureza. Então, no estado fresco, a cal propicia maior plasticidade à argamassa, permitindo melhor trabalhabilidade e, consequentemente, maior produtividade e execução dos revestimentos. Então, se a cal é um bom produto para as argamassas do ponto de vista
de trabalhabilidade, tá? Outra propriedade no estado fresco é a retenção de água. A retenção de água nas argamassas é importante por dois motivos. Para que não exista perda de água para o substrato. Quando o substrato, por exemplo, um bloco cerâmico, ele puxa a água da argamassa, no contato da argamassa e o bloco cerâmico, vai ficar fragilizado, porque perdeu água. E a água é necessária para a hidratação da cal hidráulica, né? Então, essa retenção de água, ela é importante, tá? No estado endurecido agora, depois que ela ganha resistência, a capacidade de absorver deformações, a cal é um excelente produto para, como a argamassa fica bastante porosinha, ela é mais flexível, né? Ela é mais porosa do que uma argamassa de cimento. Então, ela é bem mais flexível. Então, ela resiste melhor às deformações, depois de endurecida. Então, com isso, né, e por conta da retenção de água, ela tem menos retração. Existem fissuras também que talvez aí que a gente apresenta nas argamassas, que como ela é muito rica em cimento, o cimento na reação química dela gera calor, então geram as retrações, fissuras. No caso da cal, ela diminui muito essas fissuras nas argamassas. Existem vários tipos de fissura. Fissura por movimentação, fissura por recálculo diferencial. Existem umas fissuras por retração de aquecimento. Essas fissuras de retração de aquecimento, ela não é uma fissura estrutural, mas ela abre a argamassa e começa a entrar água, começa a entrar ar, e aí isso não é adequado, tá? É como uma massa de bolo, por exemplo, ela aquece, cresce, quando cresce não resiste, fica toda rachada, né? É isso que a gente chama de retração. Outras aplicações para cal, além da argamassa. Pintura, blocos construtivos, né? A gente tem blocos de alvenaria, que a matéria-prima é a cal. Estabilização de solos, né? A gente quer promover uma resistência maior no solo. Adição no cimento Portland, lá na fábrica, né? Lá na fábrica de cimento, uma pequena porção é utilizada na fabricação. O cimento, basicamente, é o calcário misturado com argila, tá? E tem outros produtos também, mas o grosso do cimento nosso é calcário e argila. E lá na fabricação, um pequeno percentual é a cal, somente para controlar esse aquecimento do cimento quando ele vai reagir com a água. Então, a gente tem a cal para pintura, a cal nos blocos construtivos, no reforço de solo e lá na fábrica de cimento. Então, a cal para pintura, né? Ela tem uma branquicidade muito boa, né? Então, apesar dela ela degradar ligeiramente rápido, mas ela com um bom fixador, ela é um bom produto para pintura, né? A gente antigamente utilizava-se muito cal na pintura, né? E hoje não utiliza mais. Continua utilizando muito em construções rústicas, né? Faz tinta à base de cal e pintura de meio-fio, né? É reforço no solo, né? Quando quer dar ganho de resistência no solo, né? Você utiliza a cal para poder aumentar o grau de compactação de um pavimento, por exemplo, né? Dar uma estabilidade no solo. Então, aí a imagem só mostrando o espalhamento da cal para dar uma resistência maior na pavimentação. E utiliza a cal também na agricultura, né? Para tirar a acidez do solo, né? A imagem de bloco calcário, solo e cal, né? É a terra misturado com a cal. Aí é um bloco que não vai no forno, né? Seco ao ar livre.
A gente tem o estabilizador de solo, onde existe reforço. Aqui é uma máquina, ó, por exemplo, para fazer reforço de fundação. Então, é uma máquina que vai injetar uma agulha no solo e aplicar uma argamassa de cal para reforçar o solo. Então, essa haste, essa agulha que entra no solo, ela vai girando rapidamente e aspergindo cal dentro do solo. E com isso, dá uma resistência maior. Então, em reforço estrutural de fundações, às vezes é necessário utilizar a cal para poder ter esse ganho de resistência. Então, é o que a gente chama de jet grout. Então, jet grout é uma técnica de melhoria do solo realizada diretamente no interior do terreno, sem escavação prévia, né? Tem uma foto. Então, como é que é feita? A máquina, ela penetra a agulha, essa agulha ela vai penetrando, e à medida que ela vai na profundidade que você precisa, e de cima para baixo, você vem arrancando a agulha, e ela vai girando e preenchendo um determinado espaço de cal, endurecendo o solo, vamos dizer assim. E aí você pode fazer uma parede, uma série de reforços dessa maneira, tá? Teto de túnel, por exemplo, para reforçar teto de túnel, é feito, às vezes, com essa técnica. A máquina é uma máquina desse tipo aqui, ó, ela vai penetrar uma haste aqui no solo, e essa haste, ela vai... Aqui é a haste da máquina, ó. Então, ela é em funcionamento aqui lá na superfície, só para demonstração. Então, é pressurizado a cal com uma certa quantidade de água, é uma nata, e aí essa pressão vai preencher, ela vai girando e ela vai preenchendo os vazios do solo. Aí vai subindo lentamente e onde ela preenche, ela consegue penetrar, aquele solo naquele trecho tem maior resistência. Aqui é uma seção de um túnel, né, onde o teto do túnel foi preenchido com jet grout para fazer esse reforço do teto do túnel. Ó, então foi feita uma série de jet grouts para poder reforçar o teto e permitir que tenha a escavação, né? Às vezes para não haver desmoronamento, por exemplo, né? Aqui estabilização de solos de taludes com cal, né? Para dar resistência no talude e ele dá uma certa estabilidade, né? E não vira romper o talude. A aplicação é de reforço, é de talude. Mais uma imagem aí demonstrando o reforço do talude, para que, por exemplo, com a chuva, né, ele não venha a cair o talude, desmoronar. Aí, concreto celular, né, para utilização em cal. Então, blocos de cimento, cal e areia. Blocos produzidos em autoclave. Quando a gente fala que o bloco é produzido em autoclave é como se fosse uma panela de pressão. Você pega o bloco, leva dentro de uma câmera e vapor em alta pressão lá dentro faz dar ganho de resistência. As autoclaves a gente usa, às vezes, para poder fazer a cura de bloco de concreto celular, para melhorar a resistência de madeira. E blocos leves, que são blocos muito porosos, então você consegue um bloco mais leve, e aí tem uma propriedade de produção boa, porque ele é leve, e propriedade termoacústica também. Esse é o bloco celular, é um bloco sílico-calcário, né, que a gente chama. Então, ele tem grandes dimensões, mas quando se aproxima, ele é leve em função de ter esses poros, tá vendo? Poros de 3, 4, 5 milímetros. Então, essa porosidade
dá uma leveza para o bloco e a cal faz parte desse componente de bloco. O bloco sílico-calcário, né? Mistura de areia, cal verde moída, vai dar uma produção desses blocos, né? Blocos prismáticos, que são blocos retangulares. Aqui uma fábrica de bloco sílico-calcário, parece uma fábrica de bloco de concreto, mas são os agregados, tem até cimento na mistura, mas tem cal também. A cal dá mais leveza para o material. Aqui as normas que a gente tem que utilizar quando a gente vai tratar de cal, né? NBR 7175, ela fala da cal hidratada para argamassas. A 9289 também é cal para argamassas, é a determinação da finura da cal. Então, se eu quiser determinar a finura da cal, eu vou usar os ensaios da norma 9289. A norma 9205 cal hidratada para argamassas também, determinação da estabilidade da argamassa. 9206, também cal para argamassas, a determinação da plasticidade. NBR 9290, determinação da retenção de água. As argamassas, independente de ser cal, argamassa de cimento também, ela precisa ter uma propriedade de retenção de água para poder ter bom desempenho. Então, esse é o ensaio que a gente vai fazer baseado na norma 9290. A 6473, ela trata da cal virgem e cal hidratada, a parte de análise química, quais são as propriedades que a gente vai buscar e quais são os limites, para classificar lá CH1, CH2, CH3. O gesso. Então, a cal, como aglomerante, era isso que a gente tinha para falar para vocês. Agora, um outro aglomerante é o gesso. O gesso, aglomerante inorgânico obtido por calcinação também. A gente vai lá na natureza, pega um mineral que chama gipso. Esse gipso é levado num forno. Em Pernambuco, por exemplo, aqui no Brasil, o nosso celeiro aí de gesso é Pernambuco. Então, essa gipsita, o gipso, a gente queima, vira um pozinho, e esse pozinho é o nosso gesso. Características deles. A gente tem gesso de endurecimento rápido, né? Por exemplo, para aplicação em divisórias e quando a gente tem equipamento de proteção ao fogo e para estruturas metálicas. Plasticidade pasta frescas para acabamentos decorativos, paredes e tetos, as famosas sancas, né? Ornamentos pré-moldados também de gesso, a gente utiliza. Baixa retração, ele diferente do cimento e diferente da cal, à medida que ele vai secando, ele não fissura, né? Então, baixa retração. Após o endurecimento, ele não é estável na presença da água. Se ele não tiver contato com a água, estabilidade total. Se ele entrar em contato com a água, ele vai de novo amolecer e perder as propriedades de dureza dele. Então, ele é um aglomerante aéreo, né? Que a reação química dele, o endurecimento é pela atmosfera, o CO2, evapora a água e incorpora CO2. Principais aplicações nacionais nossa aqui, né? Revestimento de alvenaria, revestimento teto e parede, né? A gente utiliza o gesso para fazer revestimento. Fazer forro, painéis de gesso acartonado, divisórias de gesso. Então, também é muito aplicado o gesso na construção civil. E ele é um aglomerante aéreo. Professor? Sim. Sobre o gesso, eu trabalho na construção civil e minha área de atuação principal é gesso e drywall. E aí tem vários pontos curiosos em relação à fabricação de placas também.
onde eles extraem a gypsum e proporcionam lá na fábrica. Eu tive a oportunidade de estar indo na Placo, em São Paulo, e aí eles mostram todo o processo de recolhimento, de trituramento, de separação, de forno e aquecimento do material, né, no caso. Aí a Placo, para quem não sabe, é um fabricante de gesso acartonado, né? Que é o pessoal chama de drywall, né? Drywall, dry é seco, wall é parede, então é parede seca. Então é muito utilizado, principalmente em construções aí comerciais, né? No residencial também é utilizado, mas o pessoal aqui não gosta muito, mas tecnicamente ele é perfeito. Então, aí tem alguns fabricantes no Brasil. A Placo é um fabricante, tem a Knauf, que já é no estado do Rio, é outro fabricante. E deve ter sido interessante essa visita sua lá, né? Porque toda vez que a gente consegue ir na fábrica, a gente entende melhor o produto, né? Sim, isso é verdade. E lá eles também mostravam a fabricação não somente das placas de gesso, também das massas de tratamento de juntas, do próprio gesso de fundição, gesso cola. Eles falavam lá em relação a isso. E a questão de uso, né, também, que eu tive treinamento relacionado a isso. E há um tempo atrás também descobri retardantes no tempo da secagem do gesso, né? Uhum. Que permitem uma trabalhabilidade melhor durante um maior período de intervalo. Porque aí você tem o gesso, ele é classificado em duas maneiras, pega rápida e pega lenta, né? Então, aí tem duas aplicações também. Então, por exemplo, para fazer revestimento de sanca e plaquinhas, precisa que seja prega rápida para você ter utilização rápida, né? Nos revestimentos, aplicação de gesso, por exemplo, já eu uso o gesso pega lenta para dar tempo, né, de dar acabamento no gesso, né? Aí o retardante é justamente para isso, para dar tempo de fazer o trabalho e dar o acabamento, né? Então, o material mineral lá que gera o gesso é o gipso, tá, gente? Então, esse é o material que está lá na natureza. Então, esse gypsum, ele é levado a um forno, é calcinado a 350 graus. Quando a gente fala calcinação, é queima, tá? E com isso, o do mineral evapora a água, vai virar o gesso em pó que a gente utiliza, né? Então, a gente tem o CaSO4, CaSO4 mais meia porção de molécula, que é o imidrato, e a gipsita, que é CaSO4, 2H2O. A gipsita também é utilizada lá na fabricação do nosso cimento, tá? Existem alguns ensaios para o gesso, que basicamente é para determinar o início e o fim da pega dele, tá? Então, vai no laboratório, faz uma bolacha de gesso e marca o tempo que ele vai manter esta abertura aqui. Então, gesso fino para revestimento, tempo de pega inicial em minutos, tá? Maior do que 10, menor do que 45, então intervalo de 10 a 45 minutos é o início e fim de pega dele. O gesso grosso para revestimento também é entre 10 e maior do que 45 minutos. O gesso fino para fundição, para fazer placas, o tempo de início entre 4 e 10 minutos e o fim de pega entre 20 e 45 minutos, tá? E aqui o módulo de finura dele é classificado da mesma maneira que a gente fez lá dos agregados, tá? Por exemplo, da areia. Então, o módulo de finura dele maior ou menor do que 1.1. O gesso, né, na parte de... Esse gráfico aqui, ó, depois de uma fase inicial de contração, observa-se o incremento de volume. Então, quando a gente está produzindo o gesso, né, inicialmente, com a mistura da água,
ele tem uma certa retração, diminui o tamanho dele, da peça, né? Dimensionalmente ele diminui, e depois, com o tempo, ele tem uma certa expansão. Isso é em torno de 20 minutos, ele se retrai e volta ao normal. E a partir dos 20 minutos, ele começa a expandir a um limite de 0,1% do tamanho original. Então, a peça de gesso, no final, ela expande. Então, se você faz o molde, no primeiro momento ali, dos 20 minutos, a argamassa de gesso ela vai retrair, você vai ver que ela encolhe no molde, mas depois ela volta a expandir. Aqui é só uma imagem do gesso no microscópico, né? São várias agulhazinhas, normalmente tem uma direção preferencial dos cristais, é só aí de curiosidade para vocês. Então, a imagem da pasta de gesso, a pasta é a água e o pozinho, né? Aglomerados de cristais de hidrato em formato de agulhas. Então, essas agulhas, só para vocês terem uma ideia, 1 micromilímetro, ou seja, pegar 1 milímetro e dividir em 10, é essa expansão do microscópico. A resistência do gesso, tá? A dureza, a resistência à compressão. Faz um moldezinho, leva numa máquina, numa prensa, e vai comprimir o gesso e ver qual que é a resistência dele. Então, a resistência dele depende da mistura da água, tá? Então, a relação água-gesso, ou seja, uma porção de água relativamente com a porção de gesso, né? Quanto mais água, menor vai ser a resistência do gesso, tá? Então, aqui a relação 0,5, ou seja, uma parte de água para 2 de gesso, né? A resistência 0,6, ó, a resistência está lá no alto, ó. À medida que eu vou aumentando a relação água-gesso, no 1 para 1, uma parte de água, uma parte de gesso, quando vai medir a resistência dele, ela já caiu drasticamente. Então, a resistência da placa de gesso, da sanca, de qualquer peça de gesso que a gente queira fazer, está relacionada com a quantidade de água que tem na mistura. Isso aqui também reflete quando a gente está falando do concreto. Também, quanto mais água no concreto, menor vai ser a resistência dele. Quanto mais água no gesso, menor vai ser a resistência dele. Aí as aplicações de gesso, né? Revestimento 3D, sancas, molduras, né? Forro de decoração. A parede de gesso acartonada aí que o colega trouxe para nós. É uma estrutura metálica, mas depois ela é revestida com cartão. Ela é preenchida com as placas de gesso acartonado. Essa cor meio marronzinha é a cor do cartão, mas aqui é uma placa de gesso acartonado. Revestimento de gesso em paredes, a argamassa de gesso. Então, aplicando direto em cima da alvenaria. Dá um acabamento muito bom. O problema é que ele não pode ser aplicado em ambientes que tenham umidade, tá? Mas em ambientes, por exemplo, salas e quartos e tetos, por exemplo, dá um acabamento muito bom. E aí você economiza, se aplica direto na bloco cerâmico, não tem chapisco, não tem nada. Quando o gesso é aplicado assim, como se fosse um reboco, o risco de mofar é muito grande, né, professor? Dependendo da umidade. Pois é, se tiver umidade, você não pode aplicar o gesso, tá? Em banheiro, não dá para usar. Não, mas até mesmo numa sala da vida, assim, dependendo da umidade do local, apresenta situação de mofo, né? Mas aí, se tiver umidade, qualquer coisa que tiver vai mofar, né? O gesso vai deteriorar mais rápido, né? Mas se você for Rio, São Paulo, é muito comum
a gente usar o gesso como revestimento. Aqui em Brasília o pessoal não usa mais em teto, né? Mas tem uma economia muito grande nos demais serviços, como a parede fica muito lisinha, então, por exemplo, você não usa chapisco e você economiza na massa PVA e, consequentemente, economiza na tinta, né, na pintura. Mas aí, assim, se tem umidade, não pode aplicar o gesso naquele ambiente. Por exemplo, casa térrea, não, a gente não recomenda utilizar. Mas apartamentos, por exemplo, que você está lá no nível acima do nível do solo, onde não tem problema de capilaridade de água, a gente não vê problema de usar, exceto em áreas molhadas, cozinhas e banheiros. Tá? Aqui é a sequência de aplicação, basicamente, depois vocês observam melhor como é que é aplicado o gesso. Na verdade, faz a pasta do gesso e com a desempinadeira o profissional vem espalhando e depois ele dá o acabamento com a queima com uma espátula metálica, né? Para dar a queima desse gesso. Depois, para pintura, basta dar uma lixada e passar a massa PVA. Aí placas de gesso também, né? Normalmente as placas na cor verde, tanto em placas de gesso quanto na placa de gesso acartonada drywall, a cor verde é destinada para placas para áreas úmidas, não é para lugar que vai ter contato com água, tá? É para área úmida. Então, aí existe um hidrofugante que é utilizado na massa do gesso e, com isso, inibe um pouco a umidade relativa do ar. Mas se tiver contato com água, né, aí não é para isso, é para resistir à umidade. Aí mais a imagem de um bloco de gesso. E para finalizar aí os aglomerantes da aula de hoje, a gente tem os asfaltos, que também é aglomerante, tá? Então, utilizado em pavimentação e materiais de impermeabilização. Esse aglomerante, que é o asfalto, né? Ele é aquecido e com isso ele amolece e faz os outros agregados, por exemplo, a brita para o asfalto, e quando ele endurece, ele ganha resistência. Então, é material hidrocarbonato de cor preta, a origem dele é o petróleo, tá? São aglomerantes sendo um poderoso ligante, né? Você tem a base de ligação do solo, por exemplo, para fazer o seu asfalto, você usa um ligante, tanto na imprimação, na base de ligação e tanto no asfalto de pavimentação, a gente usa ele como aglomerante. A gente tem o CAP, que é o concreto de asfalto de petróleo, né? E aí é uma imagem só para falar do petróleo, extrai, gente, muitos produtos, tá? Para a indústria química. Um dos produtos é o betume, que é o ligante que a gente está falando, que a gente usa para pavimentação e para impermeabilização. Então, mas tem uma série de produtos que vêm lá da extração de petróleo. Mas o que a gente está falando como base de ligação, ligantes e aglomerante é o betume. Então, aplicação, né, desse aglomerante. Tapa-buracos, né, reciclagem a frio, selantes para fissuras, né, você usa ele como selante em pontes e própria pavimentação, micro revestimentos, capas selantes, tratamento antipó, por exemplo, na base de ligação entre o pavimento, né, e o solo, né, você vai fazer a compactação do solo, mas você tem que fazer uma ponte de ligação. Aí a gente usa esse aglomerante também para fazer a imprimação da base. Banho diluído na base de asfalto. Tratamento de superfície por penetração, tratamento de qualquer superfície, né? Juntas de dilatação, por exemplo, você pode fazer tratamento com asfaltos.
macadame betuminoso, lama asfáltica, estabilização de solo, pré-misturadores a frios, pintura de ligação, areia com asfalto. Então, assim, tem uma porção de aplicação os asfaltos. Aí a gente tem o CAP, que é o concreto de asfalto. A gente tem a emulsão asfáltica. A gente tem aqui a base de ligação, ó, que você tem a pavimentação, você faz a base, né, no solo, e depois para fazer a ligação com o asfalto, aí você faz a base de ligação. Você tem o asfalto diluído, por exemplo, para usar em impermeabilização. CBUQ, que é o concreto betuminoso usinado a quente, que é o asfalto, né? A gente usa o CAP, que é o cimento de asfalto. Imprimação é o CM para asfalto diluído. E a pintura de ligação, a gente tem o RE, que é a emulsão asfáltica de ruptura rápida, e o RM, emulsão asfáltica de ruptura lenta, né? Então, nos asfaltos, na mistura do asfalto, a gente tem brita nessa mistura. Então, o aglomerante asfalto é que faz a ligação de todo esse agregado, né? E aí, quando ele é utilizado a quente, você consegue usá-lo para trabalhar e fazer a compactação dele, né? Fazer a rolagem desse pavimento. E a hora que ele vai esfriando, ele vai ganhando resistência. Então, quanto maior o tráfego, na verdade, aí maior vai ser a espessura do meu pavimento. Aí isso aí, a dimensionamento, vocês vão ver lá em aula de estradas. Aqui a imagem da aplicação do concreto do asfalto, né, que é o concreto betuminoso usinado a quente, e você tem ele também pré-misturado a frio, né? Aplicação de impermeabilização, tanto nas mantas asfálticas, quanto na base de imprimação, a gente usa esse material ligante, que é a base de betume. No núcleo de barragens... Professor, só uma questãozinha aqui. Esse material ligante aí, né, que a gente usa ele, que é mais conhecido como Prime, né? Sim. No caso do Prime aí, ele tem muita gente que utiliza ele para passar nas fundações para impermeabilização. E aí eu não acho que ele tenha essa função. Ele é mais uma cola, mas ele não faz aquela função de impermeabilizar. Procede ou não isso daí? Não, existe o produto certo que parece com Prime para impermeabilização, para impermeabilizar os baldrames. O Prime é para fazer a ponte de aderência entre a laje de concreto, por exemplo, né? Você aplica o Prime e depois você vem e cola a manta asfáltica. Uhum. Aqui nessa imagem da esquerda, esse tom escuro do lado direito aí é porque o Prime já foi aplicado, né? Basicamente é para fazer a ligação entre o concreto e a manta asfáltica. Lá no baldrame existe o produto que é aplicado igual é o Prime, apropriado para a impermeabilização, mas não é o Prime, é outro produto. É o produto próprio para a impermeabilização dos baldrames. Porque todos os dois são pretos. Aí o cara não sabe o que está usando, vai lá, pega o Prime e aplica. Ele realmente não é para impermeabilizar o baldrame. Beleza então, professor. Obrigado. Serve para ligação mesmo. Você fazer uma ponte de aderência entre o substrato, no caso... Porque tem um Vedalite, tem um que é o Vedacite, né? É o Vedacite e lá tem justamente... É um primer utilizado, um colante, né? E ele está lá como impermeabilizante. Lá está especificado como impermeabilizante. Também. É diferente, o Prime do impermeabilizante. Isso, está lá como impermeabilizante. Aí... eu utilizei um desse daí, esse impermeabilizante da Vedacite, e eu não vi muito. Ainda mais assim, o solo era bem úmido.
E a gente estava encontrando pontos de mofo na casa, mesmo depois que a gente passou nas paredes, né? Mesmo depois que a gente passou 3 camadas desse impermeabilizante. Mas passou. Aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, rapaz, será que esse impermeabilizante é o mesmo colante, é o mesmo primer? Porque, assim, é justamente por essa questão da tonalidade. E eu utilizei ele e ele não reagiu bem. E um produto que eu não dei nada por ele foi aquele Sika Top 100. Ele não é específico para fundações. Ele é mais para passar no tijolo antes de vir o reboco. E eu fiz todo esse processo e a gente não teve problema numa casa no mesmo terreno. Então, assim, eu não achei a eficácia dele muito bom como um impermeabilizante, não. Eu não sei exatamente qual que você usou, mas existe um impermeabilizante próprio para os boldames, né? Aí, vamos dar a sequência aqui, ó. A gente tem o núcleo das barragens, aqui é a imagem de uma barragem. À medida que ela vai sendo aterrada, o núcleo dela é feito com asfalto, para que a água da barragem, né, não ultrapasse esse limite do núcleo aqui. E ele ajuda no amortecimento, né, no movimento do solo. Então, vai subindo a compactação e o núcleo da barragem utiliza esse betume, né, justamente para a água não invadir de um lado para o outro aí. E a gente entraria agora no cimento Portland, que seria também um aglomerante. Mas esse é um assunto para a próxima aula, tá, gente? Que aí a gente vai dar uma ênfase melhor na parte do cimento. Então, o que a gente, lembrando aí, o que a gente tinha para trazer hoje para vocês é essa parte de aglomerantes, faltou a parte do cimento, que a gente vai falar na próxima aula. Lembrando aí a todos aí, que no começo da aula eu falei que agora já tem mais pessoas que do início da aula sobre o trabalho, né? Então, vamos voltar aqui na tela do trabalho. O que é o trabalho para o dia 23 e dia 30? Então, na próxima semana, vocês já vão me relacionar aos grupos. E qual que é a missão dos grupos? Apresentar 3 materiais inovadores na construção civil, aí falar sobre as características do material, trazer dados técnicos, não é só para falar do material, tem que trazer dados técnicos dele também, falar da aplicação dele e trazer um exemplo real, tá? E o que a gente chama de materiais inovadores? Materiais inovadores são aqueles que não é comum de se utilizar. Então, vocês vão pesquisar em grupo e apresentar isso. Vocês é que vão trazer esse assunto para a gente discutir entre os colegas aí, tá? Mas tem que trazer conteúdo completo, características aí, os dados técnicos, já que a gente é da área técnica, né? Tanto da arquitetura quanto da engenharia. Então, não é só para falar ludicamente do material, não. Tem que trazer dados técnicos dele, propriedades físicas, mecânicas, propriedades químicas, o que vocês acharem, tá? Então, aí a apresentação... Professor, sim. A apresentação, não sei se eu ia falar agora, eu estou pulando na frente, mas vai ser em PowerPoint, né? A gente pode preparar o trabalho em PowerPoint e vai apresentar ele aqui pelo Teams, né? Legal. Compartilhar a tela e vai... Professor, sim. Tranquilo, obrigado. como o senhor colocar o número do senhor aí no chat para a gente tirar as dúvidas com o senhor no WhatsApp, questão dos assuntos do trabalho, se tá indo certo, caminhando certo, só para tirar umas dúvidas mesmo. Vamos lá. Vou colocar aqui, mas não me manda bom dia, boa tarde, boa noite, não, viu? Só dúvida do trabalho mesmo. Não, é só sobre o assunto do trabalho mesmo. Questão do grupo aí, tem algum grupo aí que tá faltando integrante? Porque eu tô sem, eu já perguntei no grupo, mas ninguém responde. Não sei se já estão todos com grupos fechados aí. Então, na próxima aula, vocês me tragam os grupos. Eu também não tenho grupo não, cara. Então aí, já somos 2 aí, já. Falta mais 2, né? O grupo é de 4 pessoas, professor, é de 3? 4 a 5.
Não pode passar de 5, não, tá? Pode ser 3, 4 ou 5. Beleza. Tá? Beleza, Marlon? Aí, se você quiser botar seu telefone, cara, no chat, ou então me chama, eu vou procurar, sei lá, no grupo lá, e aí eu te mando um oi aí e a gente combina aí direitinho. Então, beleza, então. Valeu, filho. Vou mandar aí no chat aí. Tá, pessoal, a chamada eu vou fazer pela lista do próprio chat aqui, tá? Aí, no mais, aí, vou ficar aqui à disposição de vocês, mas no mais, aí, uma boa noite. Valeu, professor. Boa noite aí, viu? Muito boa noite. Bacana a aula. Boa noite. Falou, professor, boa noite. Boa noite. Teve alguma chamada? Boa noite, professor. Eu cheguei meio atrasado. A chamada eu vou fazer pelo chat aqui. Tem uma lista que já fica pronta aí. Beleza, obrigado, viu, mestre? Boa noite. Boa noite.